pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a alimentação das galinhas caipiras. Eu sou Jacione, sou médica veterinária. Estamos mais uma vez aqui nesse trabalho de AT à distância do projeto Bahia Produtiva. Pessoal, nós vamos fazer aqui para as galinhas uma ração utilizando a leucina, o feno da leucina em que nós fizemos, substituindo parte aí do farelo de soja na ração. A alimentação das aves, a ração representa um custo, de mais aí de 70% da produção. Tem se buscado encontrar formas de baratear o custo da ração das aves. Várias pesquisas têm sido feitas com vários alimentos alternativos aí que podem ser inclusos na alimentação e que não levem aí prejuízos na produção, e que mantenha a produção das aves de corte, produção também das aves de postura. Em se tratando das galinhas caipiras, a gente não se preocupa tanto com uma ração balanceada. As aves caipiras, elas se alimentam, são criadas mais no sistema extensivo, então elas se alimentam muito aí de forragens, de brotinhos, das forragens de plantas que encontram, de alimentos que elas ciscam aí no chão, então fonte de proteína aí, formigas, cupim, enfim. Elas têm uma alimentação diversa aí que elas encontram no ambiente e geralmente as pessoas incluem aí na alimentação uma fonte de energia e a mais utilizada é o milho. Então, o hábito aí cultural do agricultor familiar ofertar para as aves é o milho. Muitos utilizam milho em grão, outros utilizam milho triturado já com alguma mistura, mas não tem essa preocupação tanto com a formulação das rações. Para quem cria as aves de linhagens melhoradas, aí já há uma preocupação, porque essas aves são aves melhoradas geneticamente, em que elas precisam consumir o alimento de forma balanceada para elas darem essa resposta de produção de carne ou as poedeiras da produção de ovos, de alta produção de ovos, Então essas aves devem receber a ração balanceada. As galinhas caipiras, gente, embora a gente não tenha tanta preocupação com a ração balanceada, mas quando chega no período aí em que você prende as galinhas, tem período do ano, no período de produção agrícola, os agricultores prendem as aves. É importante que nesse período seja então oferecida uma ração balanceada e aí não seja ofertada para as aves apenas milho. Porque o milho, o milho é rico aí na fonte de energia, ele contém a proteína baixa. As aves precisam aí na sua alimentação da fonte de proteína, fonte de energia e minerais. E a ração, quando é balanceada, ela é balanceada com esses 3 nutrientes. Se você ofertar apenas o milho, você está ofertando aí em grande parte a energia e vai ficar aí com a deficiência da proteína e deficiência de minerais. E a depender da fase aí de crescimento dessa ave, isso vai interferir muito aí no desempenho das aves. Pintinhos muito novinhos, em fase inicial aí, até a fase de crescimento, eles precisam de proteína, do teor de proteína na ração. E quando você oferta só o milho, não oferece esse teor de proteína. E daí, onde ocorrem os problemas de desenvolvimento. Os pintinhos podem ficar caindo das pernas, essas aves aí, podem apresentar o que o pessoal chama de peito seco, por conta do não balanceamento da ração. E as aves ficam magras, têm baixo desenvolvimento, baixo desempenho. Então, mesmo para as aves caipiras, se você prender, é importante oferecer uma ração balanceada. E se as aves são criadas extensivamente no período aí verde de chuvas, elas encontram o alimento que elas precisam, boa parte aí na forragem. Porém, no período seco, é interessante também ofertar uma fonte aí uma ração alternativa com a fonte de proteína para as aves. E essa opção aí da ração alternativa, do feno da leucina, que a gente vai misturar aqui na ração, é uma excelente fonte de proteína. Não só o feno da leucina, mas quem tem aí pode fazer o feno da parte aérea da mandioca, as folhas da mandioca, faz o mesmo processo de fenar, passa na trituradeira, transforma em farinha e vai fazer a mistura na ração. Parte aérea da mandioca, a moringa é outra leguminosa rica em proteína que também pode ser ofertado, fazer o feno e ofertar junto na ração aí. A moringa e a leucina também podem ser ofertadas in natura. Você cortar as folhinhas e jogar para as aves quando estão presas. Ou fazer o feno, que já mistura direto na ração.
Então, gente, a inclusão dessas fontes alternativas aí de alimentos na alimentação das aves, na ração das aves, tem uma quantidade. Não pode ser ofertada em grande quantidade, porque isso vai atrapalhar o desenvolvimento. Essas plantas, algumas têm aí, né? Eu falei alguns compostos que são antinutricionais, então interferem na produção, principalmente para essas linhagens de aves melhoradas, né? Das galinhas melhoradas dos frangos de corte, que o pessoal compra, e das linhagens de postura também vai interferir aí na postura. E para as galinhas caipiras também interferem. Porém, não se nota tanto porque elas têm um crescimento, o desenvolvimento delas é mais lento, né? Mas interfere também. Então, tem aí alguns compostos que são taninos, saponinas, algumas plantas têm aí alguns aminoácidos específicos que contêm fatores antinutricionais que vão interferir aí na parte de desempenho de ganho de peso. Então, os estudos têm indicado aí que algumas dessas forrageiras e algumas dessas leguminosas, né, que podem ser adicionadas aí na ração para baratear o custo, a quantidade de inclusão aí fica em torno aí de 10%, algumas 15%, até 20% de inclusão na ração, que é o caso da leucina. O feno da leucina, que a gente vai misturar essa ração aqui, ele pode ser incluso na ração das aves em até 20%. Mais que isso, interfere no desempenho. As aves não vão reduzir o ganho de peso, reduzir a conversão alimentar, que é o quanto elas comem, de quantidade de ração que ela come, que ela transforma, né, em carne ali, em músculo. Isso reduz, então elas vão consumir a ração e vão ganhar menos peso. Por isso que não pode ser inclusa aí uma quantidade superior a isso, os estudos já mostraram. Já foram feitos aí alguns estudos, podem pesquisar aí artigos, que mostram que a inclusão aí de 20% a mais vai interferir no ganho de peso. Então, o ideal é menos. 10% foi uma quantidade aí que trouxe melhor benefício em ganho de peso em relação às aves de linhagem geneticamente melhoradas. As galinhas caipiras a gente vai misturar aqui, vai ser benéfico porque vai reduzir o custo e você vai estar ofertando aí para as aves o teor de proteína bom, que a leucina, como eu falei, o feno da leucina, feito aí da parte aérea, apenas ali das folhas e brotos, vai conter aí cerca de 20% de proteína. As análises dos estudos que fizeram apresentam aí 23%, 25%, depende né, da leucina, da produção, a parte que foi retirada aí para o feno. Mas é um teor muito bom de proteína. Além da proteína, ela contém minerais e ela contém, gente, as substâncias que são excelentes aí para as aves poedeiras, principalmente, que são os carotenoides. São substâncias que conferem pigmento à cor da gema do ovo. Então, as aves, né, caipiras, que tem essa característica de uma gema de ovo, né, de cor mais forte, é porque elas comem esses alimentos verdes que tem também esse teor aí de caroteno e dos carotenoides que vão conferir pigmento à gema do ovo. A leucina contém o carotenoide e ajuda aí na questão da fixação da cor da gema do ovo, da pigmentação. E na questão da carne também, né? Acaba que confere também pigmentação aí à carne das aves alimentadas aí com essa fonte de leguminosa, de forragem verde, que a leucina é uma forragem, uma leguminosa. Então, vamos à mistura da nossa ração. Como eu falei, a ração das aves, o balanceamento, os principais nutrientes são fonte de proteína, que geralmente a gente utiliza a soja, fonte de energia, que o ingrediente utilizado é o milho principal, né? E fonte de minerais, que se utiliza um núcleo mineral que é comprado já. Esse núcleo mineral, gente, é vendido de acordo com conteúdo de minerais, de acordo aí para a fase de crescimento da ave. Então, tem um núcleo mineral para aves da fase inicial, os pintinhos, né? Fase inicial. Núcleo mineral para as fases de cria, então quando os pintinhos estão em fase de crescimento. Núcleo mineral para a fase de engorda. Porque as exigências nutricionais aí das aves, a exigência do teor de mineral muda de acordo com a fase de crescimento. Pintinhos, né? Na fase inicial ali, tá com formação de ossos, com formação de tecido, crescimento, até a fase de crescimento, eles exigem teor de mineral que um animal da fase adulta já não precisa tanto. E a mesma coisa para o tipo de produção também. Então, tem os minerais, o núcleo mineral pronto para as aves da fase de
aves de corte, e tem o núcleo mineral direcionado às aves de postura, porque as exigências das aves de postura já é diferente. As aves de postura, e na fase de postura, elas já têm uma exigência muito maior em minerais, principalmente o cálcio. É um mineral essencial aí na ração das aves de postura. A nossa mistura de ração aqui está voltada para as aves, né, caipiras, as aves aí de quintal. Então, para montar essa ração, para oferecer para as aves no período seco, ou no período em que as aves estiverem presas, ou você está suplementando as aves aí com um pouquinho de ração, mesmo nesse período em que elas têm verde aí para estar pastando, mas para receber aí uma alimentação mais balanceada, com teor melhor aí, né, e de melhor qualidade aí no teor nutricional e com os minerais. A mistura da nossa ração, a gente vai utilizar o feno da leucina, em que a gente vai substituir parte da proteína da ração, que é a soja, que contém na ração. Então, os teores que a gente vai utilizar, as quantidades que a gente vai utilizar aqui dos ingredientes na nossa ração. Então, como eu falei, a gente pode incluir até 20% aí do feno da leucina na nossa ração. Vamos incluir cerca de, a gente pode colocar 10%, 15% ou 20% da leucina. O milho, gente, nas rações aí, na mistura da ração, fica em torno de 60%, 70%, depende da formulação da ração. Na nossa, a gente vai colocar 60% de milho, 16% de soja, e você pode incluir o núcleo mineral completo de qualidade, com cerca aí de 5% do núcleo mineral. Ou você pode misturar, aí isso aí depende da ração também. Você pode colocar um teor menor do núcleo mineral e acrescentar, principalmente para aves de postura, o fosfato bicálcio e o calcário calcítico. Eu vou dividir essa ração, eu comprei para fazer 10 quilos demonstrativo, mas como tem os pintinhos, eu não vou misturar nada dos pintinhos e eu quero fazer a mistura da outra também. Eu vou passar aqui o cálculo para 10 quilos e eu vou misturar 5. Aí vocês, quando forem comprar, gente, ao invés de ter uma balança para estar pesando, isso acaba, nem todo mundo tem a balança, né? Já calcula a quantidade de ração que vocês vão querer fazer, já compra os ingredientes nas quantidades. Se for para calcular, para misturar 10 quilos, se for para misturar 20 quilos, 50 quilos, já compra nas quantidades, certo? Pronto, então como eu falei, a gente vai substituir parte da leucina aqui só na ração das aves adultas. Quando for fazer a mistura da ração, faça em um local limpo, né? Que tem ali piso, ou então em cima de uma lona, para não ir sujidades aí, sujeiras do chão. Eu vou fazer a mistura aqui no plástico, coloquei esse plástico aqui para fazer a mistura. A gente começa sempre misturando os ingredientes que tem menor quantidade para os que tem maior quantidade, para a gente conseguir homogeneizar. Isso é muito importante no processo de mistura da ração. A gente misturar bem, homogeneizar, para que nenhum dos ingredientes fique em quantidade menor, maior em alguma parte da ração, certo? Então, pessoal, a menor parte aqui a ser misturada na ração é o núcleo mineral. Como a gente vai misturar 5 quilos, eu vou dividir aqui 200 gramas para 5 quilos. Para os 10 quilos seria os 400, né? Então, vou tirar uma parte aqui na vasilha. A gente vai colocar aqui essa colinha, que não interfere em quase nada. Não precisa ser tão preciso, mais ou menos 200 gramas. Aqui passou uma besteirinha, 200, pode deixar. A gente vai colocar aqui esse núcleo. O próximo ingrediente, de menor quantidade, vai ser a soja. Para 10 quilos, a gente vai colocar 1,6 kg de soja. Mas como a gente vai colocar 5 quilos, eu vou colocar 800 gramas de soja. Aqui está a nossa soja. É importante, gente, ó, que seja o farelo de soja, como o pessoal chama, né? Soja moída ou farelo de soja. Alguns falam farelo de soja, mas é a soja moída, ó. Isso aqui é que ela tá integral, com teor de proteína em cerca de 45%. Se for aquele farelo que vende também o subproduto da soja, que é um farelo com bastante casca, ali o teor de proteína é muito baixo. Não é aquele que a gente utiliza para ração. A gente utiliza a soja moída e que a gente chama farelo de soja, né? Então a gente vai colocar aqui 800 gramas. Em 10 quilos iria 1,8 kg, o que corresponde a 16% do farelo de soja. Essa ração, gente, no final, é uma ração que vai ter em torno aí de 14% de proteína. Deu 500 gramas aqui.
aqui tem 800 gramas e um pouquinho, não tem problema. 800 gramas aqui da soja. Já mistura aqui esse núcleo e a soja. Homogeneiza bem os dois. Que aí quando a gente vir com a outra parte aqui, a gente consegue misturar tudo. E o importante é que a ração seja misturada aqui por completo. A outra parte aqui agora vai ser a nossa leucina. O feno da leucina. Já conseguiu aqui dar uma triturada boa. Ele fica mais farinhado. Eu vou dar mais uma trituradinha para garantir aqui que não fique essas folhinhas maiores. Tirar aqui dos talinhos, você tira, mas a gente não vai conseguir tirar esses talinhos todos, porque não foi passado em uma máquina forrageira, certo? Olha, gente, essa quantidade aqui da leucina, ela é super levinha. Essa quantidade aqui a gente tem cerca de 1 kg menos de 1,5 kg, 1,4 kg tem aqui. A gente vai fazer o quê? Eu vou passar aqui para outra sacola, vou tirar uma parte, porque da leucina aqui a gente ia colocar 2 quilos. Como a gente vai fazer 5 quilos da ração, vai 1 quilo da leucina. Tem as gramas da sacola, né? Tem 1 quilo aqui e umas graminhas, não tem problema. Vamos deixar aqui e vamos misturar a nossa leucina aqui com a nossa mistura. Ó. Na verdade, o peso aqui é menor, mas a quantidade da leucina tá maior, né? Eu vou colocar o milho aqui. Eu vou colocar o milho e vai ficar mais prático pra gente misturar. Na verdade, aqui o peso da leucina é menor, mas em volume é maior. Então, eu vou acrescentar o milho aqui pra gente conseguir agora homogeneizar bem essa mistura. O milho, para 10 quilos, vai 6 quilos de milho. Como a gente vai fazer 5 quilos, a gente vai colocar a metade, então vai ser 3 quilos, né? Para os 5 quilos. Vou utilizar essa sacola da leucina para pesar o milho aqui.
triturada. R$2,8 kg tem aqui, vai mais um pouquinho. Com uma balança pequena, vai dificultar. Vou enrolar assim, que a balança é pequena para facilitar aqui a pesagem. Pronto, aqui tem 3 quilos. Passou aqui umas graminhas, a gente não vai botar tão preciso, né? Vai 3 quilos de milho aqui. Ó, gente, esse milho aqui, como eu comprei pensando na ração para os pintinhos, né? Também, esse milho aqui, o ideal é que seja, para pintinhos, ele seja assim, o milho triturado fino. Mas para as aves adultas, aí vocês podem comprar o milho triturado mais grosseiramente. A nossa ração pronta. Como vocês podem ver, a leucina, ela fica bastante presente, ó, a coloração bem esverdeada. Essa ração aqui, gente, só relembrando as porcentagens, ela tá com 20% da leucina, mas vocês podem utilizar 10%. Se reduzir a quantidade da leucina, aumenta a quantidade da soja. E ela tá com 16% de soja. Então, se reduzir a leucina para 10%, aumenta aí o teor da soja. Para formular a ração, a gente fecha 100% dos ingredientes, certo? Aqui tem 20% de leucina, 60% de milho, 16% de soja e 4% de núcleo. E isso em 10 kg de ração iria dar 6 kg de milho, 2 kg de leucina, 1,6 kg de soja e 400 gramas de núcleo. Tudo isso, então, fecharia 10 kg de ração. E aí, se você fica mais prático de você fazer essas contas, né? Multiplicar para 20 quilos, para 50 quilos, para 100 quilos de ração. Aqui é para aves de crescimento, aves em fase de crescimento, aves adultas, galinhas caipiras, né? Tá mais ou menos essa formulação. Eu tenho uma outra formulação de uma ração que você pode acrescentar menor quantidade de núcleo, que ele onera aí no custo da ração também, e melhorar essa ração com fosfato bicálcio, o calcário calcítico e vai um pouco também do cloreto de sódio, que é o sal comum. Essa seria uma ração aí que eu indicaria mais para vocês utilizarem aves aí de posturas, galinhas caipiras adultas, certo? Após você finalizar a ração, essa ração deve ser armazenada de forma, né, que ela não vá ficar em contato com umidade para não deteriorar a ração. O interessante é você armazenar num saco plástico vedado. Você pode usar vasilhames, bambonas e veda a tampa para não ter contato, não ficar exposta a roedores, né, ratos que vai ser atraídos por conta do milho principalmente. Então, coloque em uma vasilha ou um plástico vedada. Não deixe direto em contato com o chão para não promover umidade. Então, coloque elevado do chão em um piso em cima de madeira, uma parte que não fique em contato com
o ambiente que possa promover a umidade. Então eu vou armazenar aqui nessa vasilha que tem tampa, vai vedar e essa ração vai ficar protegida tanto da umidade quanto de contato aí com roedores, certo? E depois nós vamos ofertar para as aves. A ração seca no comedouro, uma opção para as galinhas caipiras é você molhar também essa ração e jogar. Por elas terem hábitos, né, de ciscar, de comer o alimento mais úmido, aí elas aceitam também, mas podem aceitar melhor consumir a leucina assim, com a ração molhada. Então, pessoal, como vocês podem ver, as aves aceitaram bem a ração com a leucina. É a primeira vez que está sendo ofertada. Essas galinhas aqui nunca tinham comido ração com leucina. Então, aprovaram a ração. É interessante colocar em comedouros, né, mais suspensos para evitar o desperdício, comedouros fechados, mas aqui no momento a gente não tinha, tá no comedouro aberto, mas é uma opção para evitar desperdício. Mas em se tratando de galinhas caipiras, né, elas gostam de consumir o alimento ciscando às vezes, comendo aí direto no chão, não tem problema. O ruim é desperdiçar quando é uma ração balanceada, né, e que você que pode molhar e acabar tendo muito desperdício. Mas ofertar assim no chão não tem problema também não. Bom, pessoal, como eu falei que eu dividi aqui os ingredientes, porque eu tinha comprado um núcleo também de ração inicial para os pintinhos, e na ração inicial dos pintinhos não vai a leucina. Para 10 kg de ração, então vou passar aqui para vocês a formulação para 10 kg de ração, uma ração bem básicazinha aí para você fazer para os pintinhos caipiras de quintal. Para 10 kg de ração, gente, a gente vai colocar meio quilo do núcleo, 3 kg de soja e 6,5 kg de milho. Essa é uma ração bem básica aí para os pintinhos na fase inicial, pintinhos caipiras, tá? É importante que esse núcleo seja núcleo para fase inicial. Como eu disse, o núcleo mineral é vendido de acordo com a fase aí de crescimento de exigência das aves. Então, o núcleo para a fase inicial
Aí vocês observam que a coloração dele é diferente até do outro. Isso aqui vai depender muito aí da fabricação, entendeu? Da empresa que fabricou. Então esse aqui é o núcleo inicial. Aqui tá a soja. Essa quantidade aqui tá dividida, eu tô colocando aqui para 5 quilos. Metade dessa quantidade aí, né? 250 gramas do núcleo. Aqui 1,5 kg de soja. E aqui o milho, metade aí do que seria para 10 quilos. 3 quilos e pouco aqui. Como as quantidades é bem pequenininhas, eu tô colocando aqui para misturar tudo. Mas como eu falei, o ideal é você ir misturando das quantidades menores para maiores. Quando você faz uma mistura maior, porque você consegue homogeneizar tudo. Uma mistura de quantidade pouca, você homogeneiza bem. Mas se fosse muita quantidade, você vai misturando logo ingrediente por ingrediente, certo? Aqui eu coloquei todos de uma vez, porque a quantidade é bem pequenininha. Mas o ideal, como eu expliquei antes, você coloca primeiro um, mistura, depois o outro. Pintinhos, gente, na fase inicial, eles têm uma exigência maior de proteína do que as aves adultas. Tem uma exigência também de mineral, que é importante oferecer. A ração balanceada com mineral. E precisa também da energia, né? Porque eles estão constituindo tecidos. É importante nessa fase você oferecer uma ração. E conforme eles forem crescendo, você vai acrescentando mais, deixando soltos e comer os alimentos aí que eles encontram, né? Na natureza, na pastagem. Pronto. Vou colocar esse aqui na sacola. E depois a gente vai ofertar. Vou ofertar para os pintinhos, a ração aqui da fase inicial dos pintinhos. Volta, tia. Volta, não vai pra lá, não. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.